E para mim seria muito interessante, dentro do contexto do projeto que eu estava, se nesse vídeo eu pudesse identificar que estava compondo aquela cena, atores específicos e tal, eu fazia uma leitura daquela cena. E aí a gente foi trocando com outra área que tinha tipo uma necessidade, ela fez essa coisa do vídeo para um outro objetivo e a gente se aproveitou disso porque a engine já estava pronta. Vixe, se a gente não se falasse, a gente ia ter que Nossa, que refazer sensacional tudo. isso. E aí, mas é só se falando, e é engraçado Nossa, isso. imagina o trabalho se vocês não tivessem falado, né? Porque bota assim, uma análise parrudo. de imagem para entender os rostos, sei lá. Pensa nisso, pensa só nisso. Então, assim, Fala Dev, beleza? Mais um episódio do podcast Fala Dev, começando aqui no canal da Rocket City. E hoje eu tô aqui com o Felipe e com a Bianca, que também estão se conhecendo hoje pessoalmente. Pessoalmente não, por rostos, apesar de trabalharem na mesma empresa. Eu ainda vou chegar no nível de tamanho de empresa que isso vai acontecer. Mas a gente vai falar hoje sobre cultura dirigida, dá pra falar cultura... Nossa, até a galera cria uns verbos, né, que é tipo palavras em inglês que são traduzidas para português. O programador gosta muito de fazer isso, a gente faz muito isso, mas existe também cultura drivada a dados. Vocês já ouviram isso também? Tem, né? Cultura drivada a dados. Porque eu ia falar dirigida a dados, eu fiquei, cara, não, pera, não tá muito certo isso, né? Mas a gente vai falar sobre cultura data-driven, entender o que é isso, como que o pessoal da Globo utiliza isso no dia a dia, como que são feitas as tomadas de decisão, como que isso afeta também a programação no dia a dia, desenvolvimento de código. A gente vai trocar um pouco essa ideia, mas antes de mais nada, claro, eu queria que o Felipe e a Bianca se apresentassem aí, pode ser começando pelo Felipe, falar um pouquinho o que ele é, um pouco da carreira dele, o que ele faz hoje, onde que ele mora e também um pouco do dia a dia, qual que é a relação dele com esse tema do que a gente vai discutir hoje no podcast. Obrigado, Diego, pela introdução, pelo convite, oportunidade de estar aqui trocando uma ideia sobre dados. Sou Felipe Furtado, trabalho na Globo desde 2019 e aí ainda dentro dessa mesma área que atualmente eu desempenho as minhas atividades, eu sou coordenador aqui dentro. Já trabalhei o ano passado com times da tribo de Big Data, mais voltados para ingestão de dado, processamento e disponibilização do dado. Atualmente eu estou trabalhando com outros 2 times que já estão mais focados na utilização desse dado. Então, um time de recomendação e de experimentação. Até acredito que com certeza vai ter espaço para trazer um pouquinho das experiências do dia a dia e dos desafios que a gente tem lá, que é diretamente relacionado, né, com essa questão de impulsionar uma cultura data-driven dentro da organização. Eu estou no escritório de Porto Alegre, então a gente tem um escritório da Globo aqui no Tecnopuc, na PUC-RS. Sou pai da Jordana, de uma menina de 1 ano e 8 meses. Talvez vocês escutem um pouquinho. Ela tá tentando participar do podcast dela ali, né? Brincando aqui em casa. Então acho que isso aí é um pouquinho do Felipe e com certeza ao longo da nossa conversa acho que vai aparecer outras informações aí relacionadas ao meu dia a dia. Bianca, conta pra gente um pouquinho também do que tu faz, qual que é a tua relação com dados aí no dia a dia. Vocês não são de setores iguais, né? Então provavelmente vocês trabalham com dados, porém de maneiras diferentes, né? Exato. Fala aí, pessoal, obrigada pelo convite. Sim, a gente trabalha em áreas diferentes, mas todos com o mesmo propósito, né, que é impulsionar esse uso de dados na empresa e a tomada de decisão a partir de dados. Eu já estou há 4 anos na empresa, meu histórico sempre foi na área de tecnologia, enfim, passei por todo aquele movimento clássico que todo mundo passa, né, desde analista de sistemas e acompanhando toda a transição de BI e virar um analytics como um todo. Aqui na Globo, eu atuo na área do COE Analytics, que é o Centro de Excelência. Então, basicamente, a nossa função é ser um hub de dados, né? Então, a gente prover os dados necessários para que todas as áreas possam beber desses dados e tomar as decisões, ou criar soluções, ou fazer análises. Então, a gente está dividido em algumas áreas no COE, né? Eu sou particularmente da área de soluções, então eu atuo um pouco na linha de frente, sou responsável pela gestão de projetos de dados, ou seja, eu atuo com os times de engenheiros de dados, cientistas de dados e as áreas de negócio para o desenvolvimento de soluções, seja uma solução de
seja de front-end, um dashboard, seja uma solução que passa até uma previsão de alguma audiência, enfim, tanto modelos, desde o mais simples até o mais complexo. Então, a gente, na verdade, fomentar esse uso de dados e ser um grande hub é a nossa missão aqui enquanto área. Eu sou ainda muito iniciante na parte de dados, talvez, de entender todo esse contexto. A gente iniciou uma área de dados aqui dentro da Rocket City, na verdade, faz alguns meses, e estamos começando a contratar a maior parte da equipe há pouco tempo, assim. O que é para vocês, no nível de negócio que vocês estão hoje, ter uma cultura que é drivada a dados? O que é exatamente utilizar dados diariamente para vocês? Porque, assim, se a gente olha um pouco talvez para trás, assim, se a gente falasse, não, no futuro a gente vai ter várias pessoas aqui dentro da empresa trabalhando com dados. O que é? Galera que fica fazendo query no banco de dados para retornar para vocês? Como é que vocês utilizam isso no dia a dia para dizer que vocês têm a cultura que realmente dirigida a dados? Eu posso começar aqui um pouquinho, com certeza depois a Bianca pode trazer um pouquinho da visão dela, mas acho que você já colocou um foco numa das questões que é mais desafiadoras, Diego, que é a questão da cultura. Então, assim, né, você já trouxe aí um elemento que em alguns momentos é trabalhado, né, dentro desse grande movimento de tomar decisão baseada em dados. Então, por exemplo, assim, a questão da cultura. Eu diria até que cultura e pessoas, obviamente que isso aí está diretamente relacionado, né, tomam uma grande importância nesse movimento, tanto quanto tecnologia. Então, quando se começa a falar em data-driven, uma das primeiras approaches que aparece no C-level, ou até mesmo a preocupação dentro das equipes, bom, então nós vamos ter que fazer uma mudança de tecnologia, a gente vai ter que fazer uma mudança de plataforma, nossos desenvolvedores vão ter que passar a desenvolver de determinada forma. E até como mesmo você comentou, né, poxa, a gente está começando a pensar aqui um pouquinho mais, tem que contratar novas pessoas. Eu acho que passa por esse desafio também, mas antes de tudo isso, começa um desafio cultural. É de entender qual a importância disso, de que maneira que a gente já utiliza os dados que atualmente a gente tem. Então, passa também por uma questão, poxa, então a gente tem que ter toda uma infraestrutura de Big Data, a gente tem que criar todo um arcabouço de tecnologia, de plataformas para conseguir suportar tudo isso. Ok, mas de que maneira a gente já utiliza os dados que a gente possui? Quais são as informações que a gente possui? De que maneira a gente está tomando decisão? Então, acho que inicialmente passa por isso, passa por uma education, em que em algum momento você vai entender, até para conseguir ter mais clareza de qual é a tecnologia que você vai precisar, de qual é o tamanho do problema que você está querendo resolver versus o que você vai precisar aplicar, né, de investimento em relação a isso. Acho que a conversa começa por aí, assim, né, o grande desafio relacionado à cultura. Não sei se a Bianca pode trazer alguma coisa um pouquinho. Acho que você pegou o ponto X, assim, até uma coisa que eu queria complementar, essa questão do education, né, é muito importante. Vou fazer uma analogia, assim, que não adianta você ter uma Ferrari, né, e você não ter a carteira de habilitação, né. Então, isso não a gente, quando fala de cultura de dados e basear a tomada de decisão orientada a dados, né, isso passa muito mais da técnica, isso vai muito mais além do que a utilização de técnicas. Isso não significa contratar várias pessoas com skill de engenharia de dados, cientistas de dados. Isso vai muito do pensamento de cada um que compõe a organização como um todo. Então, nesse sentido, o que a Globo vem fazendo com relação a isso, né? Isso é um trabalho que vem sendo construído a muitas mãos e há muito tempo, né? E isso não envolve somente a tecnologia. Então, tem uma frase que eu gosto de falar, que tecnologia não é só de tecnologia. Então, isso é uma coisa que está cada vez mais inserida no contexto de todo mundo, né? Seja num contexto falando de trabalho, como também na vida pessoal. Então, o que a gente faz aqui enquanto Globo é fomentar a discussão de ter treinamentos, ter parcerias, ter momentos em que a gente fala sobre isso e a gente pautar muito das nossas soluções e até a gente, mesmo que a gente esteja desenvolvendo um produto de dados, não é desenvolver um dashboard bonito, que não tenha um objetivo claro, que não atenda uma pergunta clara de negócio. Então, a gente
Isso vem de uma evolução, obviamente. A gente antigamente tinha um olhar realmente um pouco mais de retrovisor, que a gente costuma dizer, né? Que a gente olhava o que aconteceu, o que se passou. Dada a evolução que a gente tem, a capacidade que a gente tem hoje, que a tecnologia de hoje nos permite, a gente já consegue olhar um passo mais à frente, a gente já consegue tentar predizer o que vai acontecer, consegue propor algumas coisas a partir desses acontecimentos, propor caminhos. Então, se acontecer de algum programa sair do ar, qual que eu posso colocar no lugar, qual que é mais adequado, dependendo do horário, se uma pessoa faltar também, uma pessoa que faça da equipe técnica faltar, dependendo da escala, quais são as pessoas mais adequadas, enfim. Então, a gente pode, sim, passar para o preditivo e também para o prescritivo, mas é isso, é muito mais uma questão cultural, porque a pessoa que tem essa necessidade, enfim, a pessoa que está, sei lá, montando uma cena, que está lá gravando a novela, enfim, ela tem que observar que o dado pode ser útil para ele poder tomar essa decisão, e essa decisão não ser de feeling. Eu acho que não está muito legal eu fazer a escala do meu time, assim, ver em cima da hora se é possível ou não. Tem que ter um plano B. Então, assim, é muito mais sobre isso do que a gente ter um arcabouço tecnológico, que é realmente super importante, e a gente também tem isso, mas a gente não esquece de fazer essa fundação, que é promover esses treinamentos. Então, a gente tem o Data Lab, que é uma comunidade que a gente troca, faz cursos em laboratórios de dados mesmo. A gente tem comunidade de dados, que é um fórum que a gente troca coisas. Enfim, a gente tem uma série de canais para a gente tentar disseminar essa cultura de dados na empresa. Justamente eu já ia puxar esse gancho, Bianca, que era realmente o como, né? Eu acho que a gente trouxe ali, né, várias situações relacionadas à cultura, de importância, de vantagens, e eu acabei, no momento que você foi comentando, assim, né, a gente se coloca numa posição e tentando lembrar, poxa, a gente faz isso que é relacionado a isso, a gente faz isso, aquilo que é relacionado a isso também. Então, sim, tem workshops, por exemplo, nós temos uma comunidade de dados que não necessariamente aborda somente o foco de dados dentro da tecnologia, não, tenta trazer essa proximidade com as pessoas que não são da área da tecnologia, né? Acho que os exemplos que a Bianca trouxe foram muito pertinentes no sentido de que não são a busca de automatização para uma determinada situação, somente isso, né? Não, ela trouxe ali exemplos de questões que envolvem ali o negócio da Globo, né? De uma maneira geral, um pouco até distante, digamos assim, né? Do digital, até de uma questão mais próxima do, sei lá, de jornalismo ou de produção de conteúdo, que eu acho que é isso que a gente busca premiar. Já estamos num ponto em que a gente faz isso de uma maneira natural? Acho que não. Acho que tem uma longa caminhada e tem diversos outros approaches que vão se encontrando para que em algum momento a discussão sobre esse assunto fique mais fluida, né? Eu acabei lembrando aqui, na verdade até vou fazer um pouquinho de propaganda do meu time, né? O time de experimentação, em que, por exemplo, assim, hoje eu enxergo como um dos grandes desafios que a gente tem, até tá um pouquinho mais no offline ou até mais na preparação do que a parte de implantação técnica. E aí, dando um passo para trás e conversando um pouquinho, né, sobre o que é a experimentação, né? Aí, acho que só para que a gente fique na mesma página, ou até porque a galera que está nos acompanhando aqui tenha um pouquinho mais de profundidade no assunto. Experimentação nada mais é do que você validar hipóteses. Então, você ter a oportunidade de fazer um teste. Uma das técnicas é um teste AB. Então, você comparar duas alternativas, entender qual que performa melhor, para você tomar a decisão em qual que você vai prosseguir. Uma das grandes esforços que o nosso time vem colocando, por exemplo, é no education. Por exemplo, não está na parte de desenvolvimento tecnológico, e está na primeira fase, né? É de que é esse nosso relacionamento e como habilitador da plataforma de experimentação, fazer com que o nosso cliente, digamos assim, as áreas produtos, tenham esse entendimento, né? De que ela vai precisar gastar um tempinho de entender qual é o problema dela, fazer um levantamento de hipóteses, para que aí sim ela coloque um teste, um experimento para rodar, faça a avaliação desse experimento, tenha a oportunidade de acompanhar esse experimento durante um determinado tempo, e lá no final ele vai conseguir perceber de qual é a alternativa que ele realmente deva seguir. E não simplesmente, né, não diria simplesmente, mas não gastar já aquele esforço inicial de já colocar todo o esforço para um desenvolvimento de uma nova feature,
de um novo dispositivo e não era aquilo ali. Então, assim, né, até a gente brinca aqui, se você não teve vergonha de colocar essa versão, é porque você trabalhou demais nela e já tá rodando, isso tá muito pronto, né? Então, tem que ser aquela coisa assim, poxa, eu tenho essa incerteza. Obviamente que aí tem que ter aquele movimento acompanhado de errar rápido para conseguir aprender rápido. Então, assim, né, tem que estar acompanhado disso. Acho que, assim, contribui um pouco, né, para tangibilizar de que maneira que a gente usa dados para conseguir nos apoiar na tomada de decisão. Eu acabei lembrando, assim, né, do nosso time de experimentação. Mas, assim, Diego, vamos trocar um pouco aí, que senão monopoliza aqui. Não, fica tranquilo, cara. Não tem é muito massa tudo que você tá falando, cara, e dá muito insight pra galera que tá experimentando isso, porque, às vezes, duas coisas, assim, que na fala de vocês me chamam muita atenção. Primeiro, pelo tudo que vocês falaram, a Globo, ela desenvolveu a cultura data-driven antes de implementar a parte técnica de dados. Ou seja, é possível, vocês me corrijam se eu estiver errado, a empresa começar a educar as pessoas internamente em, cara, vamos começar a tomar decisões baseadas em dados, antes de necessariamente precisarmos contratar pessoas para implementar um data lake, vamos envolver como que a gente vai coletar os dados. E outra coisa que me chamou muito a atenção no que o Felipe falou agora, é que às vezes as coisas elas são implementadas de maneira simples, né? A gente não precisa... um teste AB, todo mundo consegue fazer um teste AB. E aí uma das coisas que eu queria até puxar com vocês, e eu acho que vai ser muito difícil vocês conseguirem talvez ter essa visão ampla, porque eu acredito que devem existir, assim como vocês estão aqui em setores diferentes e não se conhecem, deve existir vários outros setores onde tudo passa. Mas vocês conseguiriam talvez resumir um processo comum? Eu sei que existem variações do processo, talvez um processo qual vocês estão habituados no dia a dia, em que vocês têm que fazer uma análise, por exemplo, como o Felipe falou da questão do teste AB. Da onde que isso nasce? Da onde que nasce a necessidade? É o time de vocês que decide, não, a gente vai fazer um teste AB, ou é um time que decide que vai ser feito o teste AB, chega para vocês? Qual que é o fluxo, geralmente? Da onde que passam, em que pessoas tocam até chegar no que vocês estão fazendo no dia a dia, e para quem que vocês mandam a bola depois, que vai utilizar dessas informações para conseguir tomar boas decisões? Como é que é um fluxo, assim, geralmente, dentro da Globo? Inicialmente, Diego, essa necessidade começa no produto. Aí, quando a gente fala produto aqui, né, exemplificando G1, GE, G-Show, Globoplay, Cartola. Então, acho que são aí alguns exemplos, né, de grandes produtos que a gente tem aqui. Esse processo, como eu comentei, por exemplo, dentro do G1 a gente tem uma determinada necessidade. Hoje eu considero que com certeza a gente já avançou alguns passos, e aí foi justamente, né, nessa linha de cultura, de ter essa aproximação do produto junto das nossas equipes de plataforma aqui de Big Data, e principalmente para esse time de experimentação, entre outros relacionados. A primeira necessidade começa com justamente essa identificação, né? Poxa, como é que está a performance de views dos nossos vídeos ou de views de nossas matérias dentro de determinado segmento de nossa página? Bom, então o nosso usuário está engajado, o nosso usuário está conseguindo ter a diversidade de conteúdo que a gente gostaria de entregar para ele está assistindo os nossos vídeos, não? Então, assim, acho que aí já começou um primeiro approach em relação a dados. A gente identificou um problema. A partir daí, a gente tem esse envolvimento aí especificamente, né? Nós temos a representação de cientistas de dados do lado do produto e de cientistas de dados também do nosso lado de plataforma de Big Data. Começa-se essa avaliação de quais são os possíveis caminhos que a gente tem para conseguir contornar esse determinado problema que a gente identificou. A partir daí, a gente traz esse problema e aí sim, né, começa essa avaliação, né, de quais são as possibilidades, experimentos se começa a ser feito a execução deles, começa a se fazer a avaliação depois, né, de como é que está a performance disso, para até então, no final da linha, isso retornar de novo para o produto fazer a implementação e isso ter uma representação no negócio de novo. E aí, assim, né, de uma maneira resumida, eu falei aqui, né, do engajamento de Data Science, eu falei de engajamento de desenvolvedor de software, eu falei de engajamento de DS, eu falei de engajamento de editores. Por mais que eu não tenha citado o nome, né, de todos esses papéis, ao longo desse processo, essas diversas pessoas, em algum momento, trouxeram ali, né, o seu approach para no final da linha a gente ter, digamos assim, né, esse exemplo de experimentação, entre outros que a gente poderia trazer aqui.
Acho que eu posso complementar até para enriquecer, né, o que o Felipe trouxe de exemplo, né, é que muitas das vezes assim a gente não tem ideia do que a gente precisa responder. A própria área de negócio no seu dia a dia, então assim, não necessariamente você tem muito claro, puta, eu tô perdendo muitos usuários na minha plataforma, sei lá, no Globoplay ou no meu portal de assinantes, um exemplo desse, né? Então, às vezes, existe uma área que ela tem as dores diárias, que são rotinas, né? Mas não sabe onde é a causa raiz, né? Então, é a mesma coisa que você for um médico, né? E aí ele vai lá, eu tô com uma dor no estômago, ele vai te dar um remédio para dor no estômago. Mas se você não procurar saber o motivo da dor do estômago, né, o fato de você tomar um remédio, você está remediando ali, então não adianta eu chegar ali com uma solução, toma aqui um painel para tu resolver, toma aqui um sistema para tu resolver, mas o que está causando aquela dor ali? Por que o cara tá querendo ver aquilo, né? Então, nesse sentido, a gente em algumas áreas, e aí até para complementar, obviamente, tem algumas áreas que já estão mais maduras, e como o exemplo que o Felipe trouxe, esse já traz uma coisa já um pouco mais direcionada e permite a evolução da experimentação, mas como também tem outras áreas que estão muito distantes mesmo desse cenário de dados, e aí a gente fez um trabalho muito legal com a área que a gente tem de social, né? E aí você vê, puta, social, cara, como assim? Então, a gente tem na Globo várias iniciativas de cunho social, a gente tem projetos, Criança Esperança, enfim, uma série de projetos de cunho social. E essa área, ela queria saber, então veio uma demanda, sei lá, da diretoria, queria saber assim, o que eu estou comunicando para fora do que a empresa tem feito de iniciativas sociais? Então, isso passa tanto para o digital, isso passa pelo linear, isso passa, assim, o que a marca Globo tem deixado de impressão na sociedade com relação ao seu posicionamento em ações sociais. Isso é uma puta pergunta, né, muito ampla, e essa área social chegou para a gente com essa dúvida. E o que a gente fez? A gente rodou uma metodologia de design thinking e de discovery, justamente para a gente chegar a entender exatamente como que era o funcionamento de todo o processo, como é que são veiculadas as campanhas, as parcerias que são feitas nessas campanhas de cunho social, seja de educação, seja para fomento à diversidade, enfim, ou alguma campanha específica de dias específicos, culturais, enfim. Então, a gente rodando essa metodologia, a gente chegou, beleza, a gente tem que metrificar isso de alguma forma. Como é que eu vou metrificar isso? Então, a gente saiu na ponta final, então a gente fez meio que um trabalho de MVP, que é um pouco dessa experimentação que o Felipe está falando. O que a gente fez? Cara, teu problema é não saber medir qual o impacto que a sociedade tem, qual a percepção que a sociedade tem das ações sociais que nós temos feito enquanto empresa, né? Eu sei que tem um lado quali disso, que é pesquisa, mas também tem um lado assim, o que eu tenho feito, assim, o que eu tenho colocado no ar. Então eu posso quantificar isso, né? E quando eu coloco uma campanha no ar que fala sobre educação, quando eu faço alguma coisa sobre educação, basicamente eu estou deixando de vender aquele horário na grade. Então de uma certa forma, um investimento. Então esse olhar e você metrificar isso, esse exercício que a gente faz com a área de negócio, que às vezes é muito distante de tecnologia, que é uma área que está focada mais em marketing, distribuição de conteúdo, focada naqueles problemas mais diários, de qual pauta que eu vou colocar, onde que eu vou colocar, onde que eu vou inserir, é você trazer essa análise um pouco mais alto nível e falar assim, não, peraí, mas como é que eu vou falar o que você fez? Se eu tivesse que falar o teu portfólio, você consegue me dizer se você fala mais sobre projetos de educação, se você está veiculando mais sobre diversidade, ou se você está veiculando mais sobre saúde?
Então, são essas provocações que, através dessas, a gente chama de metodologia de discovery, que a gente fomenta também esse pensamento, esse olhar crítico, fomenta que áreas que talvez que não estejam tão familiarizadas com essa questão de procurar a raiz da questão, e aí a gente trazer, de fato, soluções e fazer testes pequenos para verificar se aquilo ali pode atender uma dor e pode solucionar algum tipo de problema. Eu preciso puxar um pouco a sardinha, talvez, para o meu lado, que é, apesar de dados não necessariamente estar conectado totalmente à parte técnica, como vocês falaram, chega um momento que vai impacta o time todo, na verdade, e as pessoas que estão lá na ponta, quem está desenvolvendo também é impactado, ou não, isso que eu queria saber de vocês. Como que essas pessoas acabam tendo que, talvez, adotando esse paradigma, como que isso impacta, talvez, no desenvolvimento, no dia a dia? A equipe técnica tem que começar a olhar para as tarefas de uma maneira diferente. Para mim, isso ainda é um ponto bem pensativo. Eu não sei se vocês têm conhecimento dessa parte, mas, assim, as pessoas, elas continuam desenvolvendo da mesma maneira que elas desenvolviam antes de adotar uma cultura dirigida a dados, ou não? E se não, o que muda, basicamente? Olha, Diego, não está mais tão presente no meu dia a dia, por exemplo, assim, né, o desenvolvimento voltado para um produto. Eu tenho participado mais desse ecossistema de plataforma, né, em sendo um habilitador, mas, no fim das contas, acaba sendo desenvolvimento de software também, né? Então, engenharia de software acaba ficando presente no dia a dia dos nossos times aqui. Mas trazendo um exemplo assim, bem prático, a minha percepção é que, do ponto de vista de engenharia de software, cara, eu não vejo muita diferença. Então, eu acredito assim, né, que o que realmente vai ajudar é você acodar o que precisa ser codado. Aquela situação de retrabalho, aquela identificação de você fazer uma determinada feature e na semana seguinte você ter que refazer ou matar ela. Então, assim, né, esse processo de erro e acerto diminui. Essa é a percepção que eu tenho, né? Do ponto de vista, Felipe, você trouxe o exemplo ali, né, de experimentação, eu vou ter que desenvolver 2 códigos, então como é que tu disse que não muda? Se eu vou ter que desenvolver 2 alternativas, como é que não muda se eu vou ter que pensar que antes de desenvolver eu vou ter que fazer uma chamada para a API de experimentação? Eu entendo, né, que a gente estava aqui trazendo o assunto muito para a linha de cultura, muito para a linha de education, mas, de certa maneira, tem um impacto, mas eu diria que de engenharia de software, pouco. De esforço e conseguir, de repente, trabalhar em uma determinada direção em que seja um pouquinho mais assertiva? Sim. Então, acho que vai ter esse movimento e de uma maneira muito prática, né? Poxa, para você experimentar hoje, né? Quais são as alterações que tem lá? E de uma maneira muito alto nível aqui, né? Mas assim, sei lá, você vai ter que agora fazer uma chamada API para conseguir conectar e levantar as alternativas. Você vai ter que fazer esse desenvolvimento aqui do botão azul e do botão cinza. Então, sei lá, assim, exemplos assim, né, bem chutes aqui, alto nível, assim, pra gente conseguir ter um pouquinho de percepção. Mas pensando assim, ô Felipe, tipo assim, beleza, para escolher as coisas que vão ser desenvolvidas, tudo bem, a gente entende que usamos dados para isso, a gente evita retrabalho, porque as coisas que chegaram no time para ser codado, beleza, a gente já sabe que baseado em dados é o que deveria estar sendo feito nesse momento. Mas tem muita coisa nova que é desenvolvida que ela coleta dados, que ela traz dados, que ela vai servir com o propósito de, cara, queremos coletar novas informações. Nesse ponto, eu acredito que deva chegar na ponta final, na pessoa que está desenvolvendo, exatamente quais são essas necessidades para que a pessoa colete os dados realmente necessários e no formato talvez necessário. Ou não, isso que eu tô tentando entender, como que chega lá na ponta essa parte de temos uma necessidade de coleta de dados. Aí é outro desafio, Diego, e assim, eu acho que aqui, sei lá, vai faltar tempo pra gente de repente explorar, né, todas as possibilidades que existem, né. Aí eu volto até a revisitar um pouquinho do time anterior, eu, sei lá, trazer um pouquinho de percepções, né, dos times que eu trabalhava antes. E já pensando até um pouquinho de futuro também, né, não só da nossa área em si, aqui dentro da Globo, mas, sei lá, das empresas em geral, né? Uma abordagem que se chama Data Mesh. Eu não sei até se em algum momento aqui tu já teve a oportunidade de, com alguns outros convidados, explorar esse assunto ou não, mas basicamente seria o próximo passo de um DW, um Data Warehouse ou de um Data Lake, em que
busca atender um pouquinho desse desafio que você trouxe, né? Cara, o contexto de negócio muda muito rápido. Então, as regras de negócio, a forma com que o dado está sendo ingestado, está sendo feito de uma determinada maneira, daqui a pouco está sendo feito de outra. Tem uma variabilidade muito alta hoje em dia, e isso muda muito rápido, é muito dinâmico. Tem a necessidade de escala, e ao mesmo tempo tem a necessidade de consumo lá do outro lado desse dado, em que não necessariamente como é que está a qualidade desse dado, de que maneira que ele está vindo. Então, assim, o approach de Data Mesh vem com um objetivo, assim, pelo menos com a proposta, proposto por uma diretora da TW, da ThoughtWorks, Jamak, acho que é a forma com que se pronuncia. Se escreve um pouquinho diferente o nome dela, mas se a galera procurar aí por Data Mesh, diretora ThoughtWorks, vai achar conteúdo relacionado, que justamente busca um approach em que busca tratar o dado como um produto de dado. Então, propõe uma estrutura em que você tem domínios relacionados a determinados conteúdos, em que eu vou ter engenheiros de dados, engenheiros de software trabalhando em um determinado segmento de conteúdo de dado, para que eu consiga trazer uma maior conectividade com a organização em consumindo aquele dado. E, obviamente, que outra coisa que acaba tendo também é uma necessidade de consumo muito fresh do dado, né? Cada vez mais a gente precisa do dado real-time. Então, essa corrida para que o dado seja inserido, processado e disponibilizado e com boa qualidade, ela está muito alta. Então, essa abordagem do Mesh tenta propor uma arquitetura mais agnóstica a negócio num primeiro level, digamos assim, em que eu vou ter lá o meu ETL, meu pipeline, conseguindo prover com que os domínios em cima dessa primeira base consigam ter um pouquinho mais de especificidade de conteúdo e que eu torne um pouquinho mais democrático a utilização desse dado. Então, assim, isso é uma das coisas assim que eu acredito que possa contribuir, tá um pouquinho direcionado nesse approach que você trouxe, assim. E, de novo, né, com certeza tem espaço para explorar um pouco mais essa abordagem. Eu acho, assim, trazendo um pouco essa abordagem que talvez eu esteja falando de desenvolvimento da pessoa que está lá codando, né? Eu vejo uma diferença absurda da forma de pensar, da forma de trabalhar. Isso eu não estou falando de tecnologia especificamente, não é porque agora, ao invés de eu, sei lá, usar um Oracle Client ou usar um Delphi para os mais velhos, eu agora vou fazer tudo em cloud. Não fala mais velhos não, porque senão tem uma galera aqui da Rocket que vai ficar super chateada, que a galera defende o Delphi aqui. Pô, codei Delphi. Todo mundo, né, já passou por isso. Todo mundo dependendo de uma idade. Mas, enfim. Então, assim, a gente, nesse momento, a gente estruturava os nossos códigos de uma maneira. E hoje você tem que pensar big. Eu costumo brincar com as pessoas que são dessa fase, assim, cara, pensa big. Hoje quando você constrói uma solução, a sua forma de pensar também tem que ser diferente. A lógica não vai mudar, é verdade, a lógica não muda. Então vamos dar um exemplo prático, assim. Sei lá, eu quero calcular o preço de um produto por estado, né? Então vou lá, pego o valor e vejo o estado X vai ter um imposto de tanto, né? Isso vai continuar sendo uma função de multiplicação. A vezes B que vai dar um valor. A lógica para você fazer isso não vai mudar. Só que quando você começa a trabalhar no cenário big, que foi o que mudou dos últimos anos para cá, que você está trazendo dado para caceta, para ingestão do dado para caramba, de vários lugares, uma variedade absurda, você começa a ter que pensar em paralelismo, você começa a tentar pensar o seguinte: puta, eu não vou cravar os estados aqui, tem uma API do Google que, porra, eu pego isso. Eu sei que os estados são esses agora, que a chance de mudar só é pequena, mas, puta, tem uma API que vai trazer isso. Ah, o imposto o IBGE traz, eu tenho como pegar isso de graça, sabe? A forma de eu fazer a lógica vai continuar sendo uma multiplicação de A vezes B e eu vou ter o preço do meu produto. Mas eu vou fazer conexões diferentes do que eu pensaria na época que eu estava fazendo lá o meu VB da vida, sabe? Por quê? Porque eu não tinha essa possibilidade na época. Era caro, não é porque o pessoal da época não sabia fazer, é uma questão de limitação da época. É porque era caro também, a gente não tinha memória tão barata e processamento tão barato e escalável como a gente tem hoje. Então, a forma de você estruturar as suas soluções, e o engenheiro de dados hoje, que é o nosso dev,
Se ele quiser brincar de Deus, ele vai brincar de Deus. Então ele vai poder uma máquina turbo, vai pegar todas as máquinas do Canadá inteiro, se ele quiser, e isso está no poder de um clique. Isso pode custar muito caro. Então, sim, eu acho que mudou absurdamente. Hoje, um dos grandes desafios de quem está fazendo essa transição, falando especificamente de dev e trabalhando em estrutura cloud e big data especificamente, um dos grandes desafios que eu percebo hoje nessa transição é poder fazer o melhor uso de todos os recursos que a gente tem hoje com Big Data, falando de paralelismo, falando de processamento, e saber, de fato, usar o míssil que a gente tem nas mãos da melhor forma possível, sabe? Porque se você utilizar a mesma abordagem que você utilizava no teu Delphi lá atrás, provavelmente você tá com uma Ferrari na mão de quem não tem a carteira de habilitação. Então, é mais ou menos esse olhar do ponto de vista de soluções que eu passo assim, no dia a dia, e um desafio que a gente tem, tanto na área de engenharia de dados, na área de cientistas de dados também, que fica muito... O cientista de dados nasceu muito nessa parte de exploração, de experimentação, e hoje a gente tem necessidade de industrializar, ou seja, de colocar produtiva algumas soluções. Então, o cara, quando começou lá atrás, ele fez as coisas tudo na mão e tal, testou, e depois, como é que você vai fazer para industrializar aquilo? Então, vai surgindo N papéis, vai surgindo N novas formas da pessoa se especializar e se entender melhor como que pode fazer isso funcionar de maneira mais assertiva, sabe? Dando um contexto, assim, pensando numa empresa que talvez ainda não tenha pessoas específicas trabalhando com dados, analisando dados, tomando decisões baseadas em dados, uma das coisas que vocês falaram que pode acontecer mesmo antes disso é desenvolver a cultura de dados dentro da empresa. Perfeito. Com essa cultura, quais ações, talvez mais práticas, vocês sentem que são os primeiros passos para uma empresa que está começando a olhar para dados? Digo isso porque eu vejo que tem muita empresa que talvez entende o que dados podem entregar a elas, talvez ainda não tenha os recursos para começar a olhar para isso, mas talvez a empresa já pode, talvez, começar a coletar dados. Isso faz sentido? O que as empresas podem olhar além de uma educação interna para o dia a dia, talvez, para começar a já preparar o terreno para em algum momento conseguir implantar de forma mais prática o uso, a análise dos dados, tomada de decisão? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Ou chega a ser impossível pensar nisso sem ter pessoas ali dentro que vão guiar a empresa nessa tomada de decisões? A primeira resposta que me vem à cabeça é aquela de consultor, né, Diego? Depende. Eu acho que, sei lá, eu fiquei pensando aqui, né, no momento que tu foi formulando a pergunta e tal, já ir tentando processar uma possível resposta, mas, assim, acho que, pelo menos a minha percepção, né, de que não existe uma receita de bolo. Eu acredito que não tenha um determinado caminho, um happy path para, olha, você vai fazer isso, 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 lá na ponta da linha você vai ter uma empresa guiada a dados. Eu acho que um approach que permeia isso vai ser assim, identificação do problema, acho que até baseado um pouco no que a Bianca trouxe ali, né? Tem que tentar, a empresa vai ter que entender qual é o problema que ela está querendo resolver com dados. Eu acho que assim, né? Você trouxe, obviamente, que foi muito mais um exemplo ali para dar contexto para a pergunta, mas assim, não, eu tenho que começar a coletar dados. Beleza, eu comecei a coletar dados, mas fazer o que com esse monte de dados? Cara, não serve para nada. Então, assim, não, agora nós já coletamos dados. Não, acho que dar esse passo anterior, entender qual é o problema que você está querendo resolver, qual é o negócio que a tua empresa realmente está querendo alavancar usando dados, né? Para conseguir dar o foco para isso. E por mais que a gente tenha aqui, acho que, dado bastante foco para cultura, para education e tudo mais, em alguma determinada fase você vai sim precisar ter algumas pessoas mais tecnicamente envolvidas para com que isso seja mais automatizado, seja mais escalável. Hoje está muito presente esse movimento Go to Cloud, de maneira com que você vai conseguir aproveitar muita coisa pré-pronta. Então acho que até essa barreira inicial que antes
sei lá, determinadas empresas tinham o poder de conseguir montar toda essa estrutura de cluster, toda a sua estrutura para conseguir dar essa velocidade nesse avanço. Hoje em dia, então assim, olhar com carinho para possibilidades e ofertas do que as diferentes empresas que oferecem esse serviço de cloud seria o próximo passo. Até acho que daria para explorar ainda mais assim nessa questão de um movimento para cloud. Mas assim, é isso assim, Tu não recomenda coleta de dados prematura sem saber exatamente para onde que vai utilizar? Porque eu penso que às vezes as empresas podem ficar preocupadas, sabe, Felipe? Tipo, cara, a gente ainda não trabalha com dados. E aí quando a gente começar a trabalhar, a gente vai olhar para trás e vai falar, puta, os 2 últimos anos a gente não coletou informação nenhuma do que a gente precisa para tomar as decisões. Então talvez as empresas fiquem preocupadas em coletar dados de menos e as empresas possam partir para uma ideia de, cara, vamos coletar tudo, depois se a gente não utilizar isso aqui tudo bem, storage tá barato, então bota lá e depois a gente corre para tentar enxergar se isso faz sentido ou não, a partir do momento que a gente ter pessoas de dados aqui dentro, começar a tomar decisão e tudo mais. Então foi só um devaneio na minha mente. Mas é válido, Diego, com certeza, por mais que seja, né? Acho que você não é a primeira pessoa que toca nesse assunto quando a gente está fazendo essa discussão relacionada a dados, né? Dessa corrida, né? Esse entendimento, quando começa a explorar, começa a ficar claro. Eu acho que aí os próximos passos vão começar a aparecerem à medida que você vai fazendo esse avanço dentro de um determinado segmento, né? Em algum momento uma coisa puxa a outra. Posso falar? Parece até que a gente ensaiou. Ele fala, eu falo, mas não é verdade, a gente não ensaiou isso. Mas só um complemento, assim, toda empresa vai com dado. Gente, calma. Todo mundo trabalha. Talvez a gente não pare um tempo, não faça o step back, não tenha um olhar abstrato daquilo, tá? O que eu vou fazer? Tá, eu tenho isso tudo dentro de casa. Tem processos rodando na empresa, tem meu operacional rodando. Então, um exercício que eu fiz uma vez, falando de consultoria, eu lembrei da época que eu era consultora. Então, aí, eu fiz um exercício uma vez com uma empresa que eu estava dando consultoria, que foi o seguinte, eu pedi, primeira coisa, foi a pessoa listar, aquele grupo, listar quais são as atividades rotineiras que aquele grupo fazia. Era um time de comunicação que fazia publicação em mídias sociais de uma determinada empresa, enfim. E aí, quando aquelas pessoas listaram atividades rotineiras, muitas delas que são feitas na mão, e o como fazia, de onde que tira, então foi uma matriz simples que eu pedi para o pessoal fazer nesse exercício. E aí, a partir disso, eu falei, disso daqui, qual a dificuldade que você tem, o tanto de dificuldade que você tem para conseguir essas informações para chegar no final e entregar esse relatório ou entregar não sei o quê. Puta, isso aqui é muito difícil, isso aqui eu tenho que buscar lá não sei aonde, isso aqui eu não tenho. E aí você já começa, eu acho que o primeiro passo é esse fomento de você dar um step back. Vamos lá, dar um passo para trás. Eu tenho dado sim, hoje a minha empresa está operando sim, eu já tenho muitos dados sobre isso. Antes de eu pensar em coisas que eu posso enriquecer, eu já tenho uma fazenda enorme para explorar. Quais são os problemas que eu tenho hoje? E aí você já começa a fomentar o teu time, você gestor, a ter um momento de reflexão e ver assim, puta, esse negócio aqui estava do meu lado, sabe? Eu fazia esse troço na mão, então eu descobri várias coisas que demoravam, sei lá, semanas, o cara que levava 20 dias para fechar um relatório. Ele ia na mão lá. E aí, vai muito com o que o Felipe está falando, eu como consultora, eu falei, cara, você sabia que tem uma ferramenta já pronta que você pode usar que faz isso? E ela conecta com o Excel, sabe? Então, não é você trazer dado, né? A solução para o cara ali que levava 30 dias, 20 dias para fechar um negócio, quase um mês inteiro, ele alocou o tempo dele para coisa muito mais útil, provavelmente, entendeu? E não é tirar o trabalho do cara, é fazer o tempo do cara em uma atividade mais útil. Depois disso o cara foi demitido, né? A Bianca é mostrou pra empresa que ele não era mais necessário. Parabéns. Parabéns, né? Não, mas eu entendi. Cara, essa história é massa. Até do que vocês falaram, e quando a gente fala de dados, sempre eu ouço falar sobre confiança nos dados, né? Definir a confiabilidade dos dados.
Como é que vocês determinam isso? Quer dizer que, além de coletar dados, além de a gente ter dados espalhados por diversos lugares ou mesmo unidos, os dados eles ainda podem ser não confiáveis? O que é exatamente confiabilidade de dados e como que vocês determinam isso? Quer começar, Bianca? Ou tu vai deixar o nosso teatro ensaiado do Felipe começar? Não, vamos deixar o ensaiado, o ensaiado tá funcionando. Eu ampliaria um pouquinho, né, até o escopo da tua pergunta, Diego, para a questão de qualidade de dados, né? Eu acho que eu traria, assim, né, para esse guarda-chuva um pouquinho maior, né, em relação à qualidade de uma maneira geral. Eu acho que aí tem diferentes necessidades de dados. Eu acho que até que ponto é aquele dado que você precisa ter uma precisão e que isso impacta o monitoramento de uma determinada aplicação, isso tem que ser preciso, até aquele tipo de dado em que você, se perder uma janela de dados, sei lá, de 20, 30 minutos, isso não vai fazer diferença. Então, assim, né, eu acho que primeiro começa por aí, de ter esse entendimento de qual é o nível de precisão que você precisa desse dado. E aí sim, começar a fazer determinadas ações para que esse dado tenha o determinado engajamento. Uma das, por exemplo, que a gente tem aqui, volto, né, até revisitar essa abordagem de data mesh que eu tinha comentado antes, com essa proposta, por exemplo, de eu ter um domínio, eu tenho uma sugestão ou a orientação de ter um dono desse domínio. Então, um dono desse produto de dado. Com que essa pessoa vai ter a preocupação desde a ingestão desse dado até a disponibilização desse dado. Então, eu não vou ter diferentes donos ao longo do caminho. Me entende? Porque, por exemplo, eu estou gerando dado lá na minha página e eu implantei um determinado formulário. Se preencheu ou não preencheu, não estou nem aí. Poxa, aí a pessoa que está lá na ponta da linha precisando desse dado, caraca, esse dado aqui não está vindo, essa informação eu preciso. Aí o cientista de dados vai ter que fazer lá toda uma mágica para conseguir inferir aqueles campos que não foram preenchidos, ou sei lá, fazer um determinado modelo que contemple essa falta desse dado. No momento em que você tem, por exemplo, um dos approaches é esse, né, de ter uma pessoa responsável de ponta a ponta desse dado, essa pessoa vai saber, né, que lá no início, na geração desse dado, aquele campo sim precisa estar sendo preenchido. Trouxe um exemplo aqui para evidenciar um pouquinho dessa importância, né, muito maior do dono do que, assim, o preenchimento ou não de determinado campo, mas da pessoa ter esse envolvimento, porque ela que vai ter esse real conhecimento do que precisa desse dado e para que ela vai usar esse dado depois, das diferentes aplicabilidades. Acho que um dos approaches seriam esse. O Felipe tocou num ponto assim que dono do dado é um papel importantíssimo nesse processo. A gente, nessa governança em si, né, processo de governança. Então, essa pessoa será responsável por fazer, aprovar acessos ou não àqueles dados, ter a chancela de se aquele dado está ou não correto, se não está, regras de métricas, de cálculo de métricas. Então, a empresa ela tem que calcular uma coisa, igual aquele preço lá que eu falei, do imposto, né? Tem que ser único para a empresa toda. Não pode uma área falar um valor X e uma outra área falar um valor Y. Porque isso interfere na confiança. E olha que isso acontece muito. Muito. E isso interfere na confiança, né, da solução, do próprio dado que a gente está fornecendo. Então, você ter um dono do dado e falar assim, este dado foi aprovado com selo de qualidade da área X, sabe? Então, aqui a gente tem, por exemplo, dentro do contexto de audiência, que obviamente é uma das nossas preocupações, a audiência da TV aberta, a gente tem uma área específica que sabe conceitualmente aquilo ali, que responde por aquilo ali. Quem quiser acessar as nossas bases que tem essas informações, quando solicitar o acesso pelo nosso canal de solicitação de acesso, que é web, vai bater lá naquela pessoa, aquela pessoa vai aprovar, então a própria área de negócio aprova ou não aquela pessoa que está pedindo acesso e está dizendo por que está precisando daquele acesso. E aqueles dados que foram colocados ali tem esse selo de qualidade daquela área dizendo que, beleza, isso aqui está homologado pela área XPTO, que é dona daquele dado, e é o que reporta a informação para fora da empresa também. Porque dentro da empresa tem que estar falando a mesma coisa para fora, né? Mas eu imagino que, por exemplo, para vocês devam ter, sei lá, milhares de dados que precisam desse selo, assim. Como é que vocês se organizam
de tipo, não vou atrás de um dado que eu sei que já existe, que já tá. Como é que vocês sabem que esse dado tá lá, esperando por vocês, assim? A gente tá num trabalho enorme, realmente é muito difícil, sabe, Diego, da gente fazer esse levantamento e todo mundo saber onde está tudo, quem é o dono de tudo. Isso. Porque até dá pra criar algum tipo de documentação, mas a chance disso ficar desatualizado é muito fácil, né? Porque tem muita gente gerando informação e dado de tudo quanto é lado, né? E aí, o que a gente tenta fazer, por isso que eu falei no início que a nossa área é um hub, porque assim, a empresa, a princípio, ela era separada, né? Tinha a Globo, tinha a parte TV Paga, que era do Pulsat, tinha a parte de jornal, tinha tecnologias, áreas de tecnologia separadas. Então você já pode imaginar o quanto que isso estava disperso, né? Essa informação que temos dentro de casa. Disperso, ou então em duplicidade, regras talvez diferentes, enfim. Então, o movimento que a gente está fazendo, além da empresa ter se tornado uma única, a gente também está fazendo esse movimento de catalogar desses únicos que sobram. Então, a gente fez um processo de levantamento do que existe, que foi um processo bem grande entre as áreas de tecnologia. Dentro desse levantamento do que existia em todos os ecossistemas das empresas enquanto separadas, a gente viu o que iria ficar e o que precisaria ser mudado. E aí a gente foi catalogando. Então, por exemplo, como a gente tem a orientação de cloud, né, de trazer todas as nossas soluções para o ambiente do Google, a gente está catalogando, a gente tem uma área de governança de dados foi estabelecida. Essa área, esse fluxo de aprovação está sendo estabelecido do zero. Então, à medida que essas soluções, e é óbvio que a gente não tem tudo, à medida que a gente vai migrando essas soluções desse ecossistema híbrido para este ambiente cloud único e tal, a gente passe para esta nova forma e ir catalogando metadados, e catalogando quem são os donos dos dados, validando esses fluxos, validando as regras de cálculo de indicadores, e aí vem o tal do education, né? Tentando avisar para os amiguinhos que não é para fazer mais como faziam antes de sair recalculando tudo e beber. Cara, mas deve ser um trabalho ferrenho, difícil, né, cara? Porque... suave. Nossa. Eu imagino a empresa pequena que já é um trabalho, conseguir manter todo mundo com clareza e alinhados com as coisas que estão sendo construídas. Para vocês deve ser, nossa, tipo, para uma informação chegar de algo que tá saindo aí de vocês para um time, às vezes, que tá trabalhando em algo muito semelhante lá em outro lugar, tipo, é muito demorado, né? A gente costuma fazer alguns workshops até para divulgar, não só dentro da área de tecnologia, porque a tecnologia é imensa, você viu? A gente não se conhecia aqui. Porque são vários objetivos, né? Clientes específicos, mas para chegar num todo num lugar só. Então, a gente faz workshops para a tecnologia mesmo, trocar entre si, dizer o que tem feito, o que não tem feito. Então, a gente, para tentar aproveitar coisas, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Tem um projeto que eles estavam subindo vídeos, né, das nossas novelas, subindo as cenas de novela. E para mim seria muito interessante, dentro do contexto do projeto que eu estava, se nesse vídeo eu pudesse identificar, por exemplo, que estava compondo aquela cena. Então, se são atores específicos e tal, eu fazia uma leitura daquela cena. Então, se eu tivesse isso indexado, ia ser super rico para mim, do ponto de vista de ter esses dados dentro de casa. Hoje eu sei que, sei lá, a novela tem um cast lá, tem um elenco, mas eu não sei em determinada cena ou capítulo quais são as pessoas que estão necessariamente. Ou se aquela cena tem foi feita uma divulgação de uma cerveja, exemplo, sabe? Ou de um carro específico e tal. E aí a gente foi trocando com outra área que tinha, tipo, uma necessidade. Ela fez essa coisa do vídeo para um outro objetivo e a gente se aproveitou disso porque a engine já estava pronta.
vixe, se a gente não se falasse, a gente ia ter que refazer. Nossa, que sensacional isso. E aí, mas é só se falando, e é engraçado isso. Nossa, imagina o trabalho se vocês não tivessem falado, né? Porque bota assim, uma análise de imagem para entender os rostos, sei lá. Pensa só nisso. Então, assim, mas se falando, então, e a gente ficou sabendo disso através desses workshops. Às vezes a gente fica meio pé da vida, né? Porque às vezes a gente associa, como é que tem tempo de ficar em uma apresentaçãozinha? Tem trabalho, não, para fazer? Mas às vezes pode ser muito rico, né? Porque você tem um olhar meio de fora, pega uma ideia, pega até dentro de casa, combinar soluções e aí a gente tem um ganho de aceleração muito grande. Eu acho que o Felipe deu uma caída agora no final do podcast. A gente espera que esteja tudo bem com o Felipe. Vou abrir aqui o site da Globo para ver se não aconteceu nada em Porto Alegre, pro Felipe ter caído na brincadeira. Mas, cara, assim, eu quero agradecer demais vocês pela participação. Quero te agradecer aqui que tá comigo direto. E o Felipe, ele vai ter que assistir o vídeo depois pra eu ver eu agradecendo ele. Pô, foi muito massa mesmo. Eu tirei várias dúvidas que eu tinha, minhas mesmo, e várias dúvidas que a gente já tinha trazido da comunidade. E, cara, assim, esses insights são muito bons. Esse insight que tu trouxe de promover eventos internos, os workshops, para manter todo mundo alinhado e evitar retrabalho, toda a parte de como que a cultura de dados impacta na hora da construção das aplicações, na maneira que a pessoa tem que pensar na hora que ela vai desenvolver uma feature, e não só simplesmente desenvolver da maneira que ela já está acostumada lá no Delphi ou em qualquer outra tecnologia que ela estava desenvolvendo. Mas, cara, muito massa os insights, quero te agradecer demais. E, assim, se tu quiser deixar algum tipo de rede social, o Felipe perdeu a oportunidade, mas se tu quiser deixar algum contato, alguma rede social, fica super à vontade. E, novamente, obrigado demais pela participação. Com certeza, clareia muito a mente de quem tá ouvindo, quem tá assistindo a gente. E, claro, as pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente, se tiver uma opção de comentário aí, coloquem um comentário aí embaixo do que vocês acharam. Se tiverem dúvidas também, deixem aí embaixo. Depois a Bianca passa lá e responde vocês. Já joguei essa na dela aí. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito rico. Eu agora sou a consumidora também do canal de vocês, tem muita coisa legal e eu amo esse formato de podcast, é maravilhoso, é uma coisa que para mim veio para ficar e agradeço muito a oportunidade de poder contribuir de alguma forma com um canal que eu uso muito. E assim, o que eu queria deixar de contato, acho que talvez até para complementar muita coisa que eu disse aqui, tem um canal no YouTube do Vem Pra Globo, e tem uma série Globotech, tá? E essa série tem várias iniciativas, inclusive tem um vídeo lá especificamente que fala como é que nós estruturamos o nosso arcabouço tecnológico, né? Todo mundo fala de arquitetura, fala arcabouço, né? É engraçado isso. Mas de como que a gente estruturou, como é que a gente está dividindo. E aí entra mais tecnicamente, para caso quem tenha interesse em saber um pouco mais sobre isso. Acho que é interessante, tem algumas soluções. A gente fala sobre produtos que são muito desafiadores todos os anos, que é o BBB, que vai vir aí, vai estrear aí, que é sempre um desafio. Cada edição a gente fica surpresa, né, com o volume de coisas que movimenta e votação, enfim, é sempre um desafio para toda a tecnologia. A gente vai desligar aqui a chamada, a Bianca vai me falar algumas das pessoas que vão entrar, né? Pois é, vou dar um spoiler para você. Mas é isso, então é sempre bom, tem alguns cases lá muito legais que vale dar uma passada lá. E meu LinkedIn é Bianca Firmino, caso tenha alguma dúvida também, queira trocar e queira conhecer mais sobre a empresa, algum detalhe específico, tô às ordens também. Obrigada de novo, viu, Diego? Perfeito. Obrigado, Bianca. E é isso. Valeu, galera. Não esquece de deixar um comentário aí, um like nesse vídeo, ou se vocês estiverem assistindo por outra plataforma. E não esquece que esse conteúdo sempre do Fala Dev e dos outros podcasts aqui sempre está disponível também no Spotify, Apple, sei lá, todas as outras plataformas que existem, mas vocês conhecem. É isso. Tchau!